Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal aqui no YouTube. E antes de mergulhar no conteúdo de hoje, que é pecado, o que é o pecado, eu quero convidar você a se inscrever no canal e a clicar no sininho de notificações para que você possa receber, o aviso do YouTube toda vez que eu posto um vídeo novo. E obviamente, depois do conteúdo, depois que eu terminar essa mensagem a você, se você gostou do conteúdo, eu peço que você dê o seu joinha e, óbvio, deixe uma mensagem porque eu quero saber, quero ler, quero ser abençoado com a tua experiência desse vídeo. Ou se você tiver uma crítica construtiva, manda também, quero aprender com você. Mas, se você é uma pessoa que já está no Evangelho há muitos anos, é uma pessoa que conhece isso trás para frente, frente para trás, esse vídeo não é para você. Esse vídeo de hoje é para quem está começando na Palavra de Deus, ou para quem está buscando sobre esse assunto, E eu tenho aqui no meu canal uma playlist só dos primeiros passos na fé. Ou seja, tudo que você pode buscar, e se porventura eu ainda não cobrir nenhum tema, e obviamente eu estou construindo essa playlist, deixa aí a mensagem: olha, Márcio, eu gostaria de saber sobre tal assunto, e eu vou ter o prazer de estar fazendo um vídeo específico sobre esse assunto que você quer conhecer. E se eu não souber sobre esse assunto, obviamente eu vou estudar para aprender e então compartilhar com você. E vamos falar hoje sobre pecado. E antes de mergulhar nas escrituras e falar um monte de versículo, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. O fato de eu estar fazendo esse vídeo não me dá o direito de me colocar na posição superior a ninguém e nem inferior a ninguém. Eu estou falando de igual para igual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E eu vou chegar nesse ponto do vídeo, eu vou te mostrar o quão incrível é a palavra de Deus nos revelando isso. Mas vamos para o básico. A língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, a gente tem uma definição bem simples da palavra pecado, que diz o seguinte: pecado nada mais é do que a violação de um preceito religioso ou uma desobediência a qualquer norma ou preceito, falta e erro. Obviamente que é uma definição simples, é uma definição bastante superficial, poderia dizer assim, porque existem pessoas aí que podem olhar para essa definição e falar: Márcio, mas eu não tenho religião, não acredito nem em Deus, então pecado para mim não existe. E eu respeito essas pessoas e tenho muito cuidado de me colocar para essas pessoas específicas, mas no âmbito bíblico, pecado ele tem um aspecto muito mais profundo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás. Você já ofendeu alguém? Pensa aí. Ou você lembra de você ter sido ofendido por alguém? Porque o que é ofender? A palavra ofensa, o que isso significa? Ofensa significa você ferir a honra e a integridade de alguém com as suas palavras, com as suas atitudes ou comportamento repetido frente a um contexto. Ele fere o âmago do ser daquela pessoa. Você pode, dentro da sua história, ter tido a experiência de ter sido profundamente ofendido. Ou você pode ter também ofendido alguém. Veja, se você já foi multado, eu já fui multado por velocidade, estacionamento errado. E o porquê? Quando acontece isso, ou seja, você está dirigindo o seu carro, vou dar um exemplo bem simples: você está dirigindo o seu carro numa autoestrada, e essa estrada diz que você não pode passar dos 100 km por hora, mas você está indo a 160 numa boa, a polícia para, te dá uma multa, e você tem que pagar aquela multa. No fundo, o que aconteceu? Você ofendeu, você violou uma lei local
que ditava, que tinha uma regra, uma ordem, uma norma dizendo que você não podia passar aquela velocidade. Então você ofendeu as leis locais. E por causa dessa ofensa, você tem que pagar um preço. Você teve que pagar um preço dessa multa. Né? Ninguém gosta de pagar nada, a multa, obviamente. Mas quando a gente traz para o âmbito das escrituras, quando você abre a Bíblia, pecado é uma ofensa que você, eu e toda a humanidade comete contra Deus. A nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa natureza ofendeu a pessoa de Deus. E eu sei que talvez algumas pessoas, eu não tenho religião, eu não tenho essa noção de religião, eu não tenho nem a fé em Deus, então eu não estou sujeito a essa lei. Será? Eu quero que você, antes de ficar zangado comigo, antes de você achar que eu estou sendo o dono da verdade, porque eu não sou o dono da verdade, eu gostaria que você abrisse seu coração, em primeiro lugar, para você meditar o que eu vou te propor. Quando a gente lê na Bíblia, a primeira ocorrência da palavra pecado foi dentro de um contexto que Deus, a pessoa de Deus, o Criador dos céus e da terra, definiu o que era pecado. E eu achei fascinante o local onde essa palavra aparece. E a primeira vez onde essa palavra aparece está em Gênesis 4, versículo 7. Deixa eu abrir aqui para ler com você. Aliás, deixa eu te dar o contexto. O que aconteceu foi o seguinte: depois que Adão e Eva saem do paraíso ali no Éden, os seus filhos, eles são confrontados pelo próprio Deus quando eles vão levar suas ofertas para o Senhor. Eu sei que isso pode parecer complicado teologicamente demais, mas então Caim, ele teve a sua oferta recusada por Deus e ele ficou enfurecido e Deus foi falar com ele. Então no versículo 7 ele fala o seguinte: se procederes bem, não serás aceito. Deus falando com ele, Deus argumentando com ele. Caim, é o seguinte, cara, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sobre quem? Sobre o seu desejo. Você deve dominar para você não cometer pecado. Então Deus aqui nesse local ele define o que é pecado. Ele define o seguinte: quando você não procede bem, o pecado ou o desejo de cometer uma ofensa contra Deus está de bandeja na sua frente. E você, se você não controla a sua natureza, você cai e você ofende a Deus. Agora você pensa aí, mesmo que você não tenha fé em Deus, mesmo que você, vamos supor que você não acredite em nada disso, todo ser humano na face da Terra, ele tem no seu subconsciente a noção do que é certo e o que é errado. Todos têm. Agora minha pergunta para você é: de onde que vem? De onde que vem isso? Sabe de onde vem? De Deus. Deus é quem determina o que é o correto e o que é o errado. E ainda que você não acredite nele, essa característica do DNA da pessoa de Deus existe dentro de você. É por isso que você tem a noção daquilo que é certo e daquilo que não é certo. Independente se você acredita em Deus ou não. Isso está dentro de você. Deixa eu te explicar. Essa noção foi colocada dentro de você por Deus. Então, para a gente entender o que é o pecado, a gente precisa voltar na origem do pecado. Pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. E olha como o pecado ele é sério. A Bíblia, tá vendo esse livrão desse tamanho? Ele só é desse tamanho
por causa do capítulo 3. Porque a Bíblia poderia ser somente essa página. Somente essa página. Somente essa página seria o suficiente para nos dar a dimensão de quem é Deus. Entretanto, a consequência do pecado foi tamanha que foi necessário tudo isso aqui e esse livro chegar até você, para você entender o que é o pecado. E da onde veio o pecado? Bom, eu vou ser rápido nessa explicação, muito embora é muito profundo esse assunto. Mas se você não acreditar na palavra de Deus, se você não abrir o seu coração e fechar sua mente, não vai adiantar você assistir esse vídeo. Mas é por isso que eu falei, abre o seu coração e o seu entendimento para a palavra de Deus, que ela vai te trazer luz e entendimento. Adão e Eva foram colocados dentro do jardim do Éden. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus queria que o homem fosse a sua exata representação nesse mundo, nessa terra que ele havia criado. E ele disse o seguinte, olha, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Então ele deu 4 ordens para esse homem. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Né? E ele falou, olha, nesse jardim existe a árvore da vida. Essa árvore da vida você pode comer à vontade, pode comer de tudo que tem aqui, inclusive dessa árvore da vida. Só que tem uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal que você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Foi essa a ordem que ele deu. Só que Satanás veio, enganou a mulher foi atraída, não procedeu bem, o pecado estava na frente dela, ela não se dominou e ela desobedeceu a Deus. Adão fez a mesma coisa. Então os dois cometeram uma ofensa contra Deus. Por quê? Porque Deus havia dado o que? Uma ordem. Lembra do guarda de trânsito? É uma comparação simples, mas exatamente isso. Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem, uma lei, ele prescreveu, não façam. Eles foram lá e fizeram o quê? Fizeram. E o grande lance que aconteceu, que o diabo enganou eles, vai morrer nada, você vai ser que nem Deus, cara. E por causa dessa desobediência, entrou no mundo a ofensa. Por causa da desobediência de Adão e Eva, a ofensa entrou. E sabe o que aconteceu? O DNA deles foi contaminado. O espiritual, o DNA, uma porção deles foi contaminado espiritualmente falando. E a descendência de Adão e Eva passaram a ser a imagem e semelhança deles, não mais a imagem e semelhança de Deus. Eles tinham uma aparência, eles tinham uma certa... obviamente a humanidade deles representava o que Deus era, mas por causa do pecado, eles herdaram no DNA deles o pecado. E esse DNA ele foi se multiplicando conforme as gerações da humanidade foram nascendo. E esse DNA, e essa característica desse DNA que aconteceu lá no Éden, chegou até a mim, chegou até você e já estão nos meus filhos. E sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar se multiplicando. É por causa disso que quando a gente lê a Bíblia, e olha como isso é significativo. Salmos 14, deixa eu abrir aqui para você. Vou ler aqui, Salmo 14, olha como é sério isso. Olha o que a Bíblia nos revela, o salmista nos revela. Diz o nécio no seu coração, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Não é o Márcio que está dizendo, é a Bíblia aqui, está escrito. Lê Salmo 14, bota aí no Google, não acredita? Bota aí, Salmo 14, versículo 1. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Lembra que eu falei lá em Gênesis que Deus definiu o pecado? Se você fizer bem,
Aí agora ele fala, não há ninguém que faça o bem. Por mais justo, por mais bondoso que você for, cara, minha amiga, você não faz o bem. Tá escrito aqui, ó. Ninguém faz o bem. O Senhor, e olha, ele continua, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento e busque Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Você se olha, quando você é confrontado com esse texto, me perdoa falar isso, mas você e eu estamos aqui. É assim que Deus nos vê. Por mais bondosos que nós possamos ser. E olha só, tem um outro versículo no livro de Romanos que diz o seguinte. Todos, Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a nossa condição humana normal é estar destituídos da glória de Deus. E o que isso quer dizer? Vou desempacotar esse conceito. Destituído significa que você deixou de ocupar um local de autoridade, fruto de uma ofensa à lei daquele local. Se você fosse um presidente, e aqui eu não estou fazendo absolutamente nenhuma mensagem subliminar a nenhum presidente da nossa história no Brasil, mas eu estou dando o cargo de presidente porque é o cargo mais elevado do país. O presidente ele se assenta na cadeira mais poderosa da nação, onde ele tem a autoridade, né? Mas ele também está sujeito às leis. Então, se ele quebra as leis daquela nação, ele perde a essência da cadeira que ele se assenta, ele perde o direito. Por quê? Porque ele violou as leis, então ele ofendeu as leis da nação e ele é destituído do seu cargo para que outro ocupe, correto? E foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus havia delegado ao homem o governo da terra, mas por causa do pecado, ele foi destituído daquele cargo. E adivinha quem tomou o controle? Satanás. O diabo roubou da humanidade o governo da terra. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que a Bíblia chama o diabo muitas vezes do príncipe deste mundo. Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do maligno. E olha como é incrível a palavra de Deus. Porque se a gente compara lá em Gênesis, eu sei que estou indo um pouquinho profundo, mas é importante que você entenda o que é pecado. Gênesis, se você compara Gênesis 1, versículo 28, lembra que eu falei? Deus falando para o homem o seguinte, olha, você frutifica, multiplica, enche a terra, sujeita e domine sobre a terra. Ou seja, exerça o controle e o governo da terra. Legal? Só que eles fazem o quê? Pecam, ofendem essa lei, desobedecem a Deus. E olha, depois da queda, Gênesis capítulo 9, versículo 7. Olha o que acontece. Deus fala de novo essas mesmas palavras. Olha só, 9, 7. Ele diz o seguinte, olha, depois que eles saem da arca, o mundo é destruído pelo dilúvio, depois eles saem da arca, a família de Noé, e Deus fala o seguinte, olha, frutificai, multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Não tem o domínio. Por quê? Porque o domínio foi dado a Satanás, pelo homem, através do pecado. E entrou o que? A morte e a destruição. E tudo que é de ruim nesse mundo entrou ali, pelas mãos de Satanás, o diabo, a serpente. Então o diabo, ele é o pai do pecado, ele é o pai da mentira. Ele é aquele que induz você a ofender a Deus através das suas atitudes e das suas escolhas na vida. Tudo que tiver ao alcance dele para fazer
você cair no erro, você cair no engano, ele vai fazer. E tudo isso se chama pecado. Deus, mas aí você, mas eu não peco, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já mentiu na sua vida? Presta muita atenção na tua resposta, porque se você falar que não, você já está mentindo, né? Quando a gente lê Êxodo capítulo 20, Deus dá uma lista das primeiras 10 leis que ele deu ao seu povo, que é o famoso conhecido os 10 mandamentos. Cara, todos pecaram, porque você e eu, a gente caiu em algum desses 10 mandamentos. Você quer ver? A Bíblia diz aqui, ó, Deus fala: não terás outros deuses diante de mim, nem se encurvarás, não vai fazer imagem de escultura, não vai se curvar a eles. Se você fez alguma coisa dessa, pecou. Por quê? Porque você ofendeu e quebrou a lei de Deus, que Deus deu. Quer ver uma outra coisa que a Bíblia fala? Não adulterarás. Peraí, Márcio, eu nunca adulterei. Mas Jesus falou no Novo Testamento o seguinte: se você olha para uma mulher com uma intenção impura, você já pecou. Ou se você olha para o marido da fulana e já fica maquinando, esquece, já pecou. Isso é uma ofensa contra Deus. Outra coisa, você já roubou? Já, tá bom, não vamos usar a palavra roubar, né, que pode ser muito forte, tal, para alguns. Você já retirou algo que não te pertence e esqueceu de devolver? Olha o que eu tô falando, você esqueceu, foi involuntário. Você pegou, pô, esqueci. Sabe o que é isso? Você roubou. Ah, mas pera aí, não. A sua atitude contínua de não devolver uma coisa que te pertence, roubou. Sonegou imposto? Adivinha? Roubou. Por quê? Porque você ofendeu as leis do país. Ah, mas o governo me rouba. A tua parte, deixa que o governo Deus lida. Deus vai lidar com você, com o teu pecado. Gente, o pecado é individual. O pecado é uma coisa sua, não é do governo, é sua. Tem um outro versículo que diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado, o pagamento para uma ofensa é a morte. Lembra que eu te falei do guarda de trânsito na avenida lá? Você imagina se aquela ofensa que você cometeu te levaria para a morte. No âmbito espiritual, é isso. Morte, no âmbito espiritual, significa separação de Deus. O que é a morte? A morte é a separação do espírito desse corpo, né? Dessa casca que a gente tem. Quando esse corpo aqui morre, para as funções dele, o espírito vai embora. Morreu, separou desse corpo, né? Espiritualmente falando, quando a gente ofende a Deus, Deus se afasta. Ou seja, é o seu pecado que faz com que você se afaste de Deus. E o porquê que isso acontece? Porque quando você comete uma ofensa, você se torna o quê? Impuro. E um Deus puro não pode se misturar com um impuro. Mas a continuação desse versículo de 6:23 é fantástico. Por quê? Porque fala o seguinte, olha, o salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso significa? Que a resposta de Deus para nossa ofensa foi Jesus. Pô, Márcio, mas como assim? Exatamente. Deixa eu te explicar. Vou te explicar mostrando, tá bom? Olha, Deus fez você para ser imagem e semelhança dele. Tá vendo? Esses dois copos aqui, iguaizinhos. Mesma medida de água, mesmo vazio aqui e tal. Deus nos fez assim. Só que quando nós ofendemos a Deus, nós quebramos esse princípio de ser semelhante, de sermos puro, de sermos
isentos de qualquer mácula. Sabe o que aconteceu? O pecado entrou em nós e nós passamos a ser manchados. Manchados. Aí sabe o que aconteceu? Deus se separou. Houve uma separação. E a resposta de Deus... Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, e o mundo é esse mundo pecador, esse homem pecador. Ele amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou da sua condição de Deus e se fez homem. E ele não tinha pecado, ele era puro. Então, quando ele foi para a cruz do Calvário, sabe o que ele fez? Ele levou sobre si as nossas transgressões. E ele derramou por nós, eu vou pegar um outro copo, porque haja copo, né? E ele derramou em nós o seu sangue precioso e nos purificou. E a Bíblia diz que quando ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa estava sobre ele. A nossa ofensa a Deus estava sobre ele. Mas ele levou isso até o Pai. E o Senhor olhou para mim e para você. E por causa do sangue do Cordeiro, que hoje é derramado sobre nós, nós novamente temos comunhão com o Pai. Então o pecado, a solução para o pecado foi Cristo. A solução foi Deus descer e tomar aquela culpa no nosso lugar. Porque eu e você, a gente não tinha como pagar aquela culpa. Nós não tínhamos como pagar aquele preço. Jesus pagou o preço do pecado. O pecado te afasta de Deus, mas o sangue de Cristo te reaproxima de Deus e te faz uma nova criatura. A Bíblia diz que todo o passado é apagado. Toda culpa do passado ele vai embora. Todo pecado que você cometeu não mais aparece perante Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, ele vê isso aqui. Ele vê o sangue do Filho dele derramado por você. E quando você aceita Cristo, aquele sangue do Cordeiro é colocado sobre você. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Sabe o que isso significa? Que Deus não quer que você peça perdão, cara. Deus quer que você confesse o seu pecado. Porque o seu perdão já foi dado na cruz do Calvário por Cristo. Mas quando você confessa, você está dizendo: Senhor, sabe aqueles pecados que você morreu por mim? Esse que eu cometi nesse momento também. E o lindo é que o perdão de Cristo para o teu pecado, para a tua ofensa, ela vale para o passado, para o presente e para o futuro. Todos os seus pecados estão perdoados. É como se você começasse do zero. Um novo copinho. Só que agora você tem esse sangue do Cordeiro sobre você, que perdoou os teus pecados. E sabe, querido, existem aqueles que mesmo depois, dispostos à verdade da cruz, dizem não. Dizem não. E é um direito seu. E eu não quero aqui, com minhas lágrimas, comover o seu emocional, mas é difícil quando eu falo de Cristo eu não me emocionar, porque eu me lembro o que ele fez por mim. Eu me lembro de onde ele me tirou. Eu me lembro de quem eu era. E toda vez que eu lembro do sangue de Cristo na cruz, eu lembro que ele fez por mim. Aquela cruz era minha, mas ele tomou meu lugar. Sabe por quê? Porque a ofensa que eu herdei do Éden, a ofensa que estava no meu DNA, que a minha natureza me leva
a não proceder bem, era a minha mancha de culpa. Mas Jesus tomou aquele lugar por mim e por você. E me perdoa, eu não quero comover você pelas minhas lágrimas, não é isso. Mas entenda, mesmo que você não acredite na palavra de Deus, mesmo que você ache isso tudo uma grande balela, não muda o fato do que eu te falei, que o salário do pecado é a morte. E um dia, eu e você morreremos nesse mundo. Você não sabe, mas você tem os seus dias contados, assim como eu, cara. E a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez só e vindo após isso o juízo. E você há de prestar contas para Deus. Eu hei de prestar contas, mas sabe o que isso significa? Significa que você vai chegar um dia diante de Deus. Olha a situação, cara. Presta atenção nesses duas situações. Você morre e aqui está Deus. Você vai prestar contas para Deus um dia. E você chega diante dele e Deus vai perguntar: o que fizeste com Cristo? Onde está Jesus na tua vida? E você vai chegar com esse copo e vai querer se justificar. Você vai falar que você deu esmolas, você vai falar que você alimentou os pobres, você vai falar que você foi uma pessoa que só fez o bem, você vai falar um monte de coisa. E Deus vai continuar perguntando: e o que foi que você fez com o sacrifício que eu fiz por você naquela cruz? E você não vai ter resposta. Porque nenhuma dessas coisas serão justas o suficiente para serem maiores do que o sacrifício de Cristo na cruz. Agora, do contrário, olha isso aqui. Você chega na presença de Deus, tá aqui você, e Deus não vai nem precisar fazer essa pergunta para você. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele vai falar: pai, pera um pouquinho. Olha o meu sangue. No dia tal, na hora tal, no local tal, ele me recebeu. Então, a ofensa dele está justificada pelo pecado. Desculpa, a ofensa dele está justificada pelo sangue do teu filho colocado dentro dele. Porque ele um dia disse: eu aceito perdão, eu aceito o que Deus fez por mim, o que Cristo fez por mim naquela cruz, pagando o preço das minhas ofensas. E Deus vai olhar para você com um sorriso no rosto e vai falar: entra no gozo do teu Senhor, e para a eternidade você vai viver com o Senhor. Agora Deus vai falar uma frase da qual você vai se arrepender o resto da tua eternidade longe de Deus. E ele vai falar a seguinte frase: aparta-te, porque eu não te conheço. Meu irmão, meu querido, de tudo que você fizer na vida, cara, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida, ou você pode ser a pessoa mais humilde desse mundo. O sangue de Cristo vale para os dois. Então, não deixe esse mundo sem optar por esse copo, sem optar por receber a Cristo, pro perdão dos seus pecados. Isso é o que eu queria passar para você hoje. Eu falei muito mais do que pecado, eu falei a solução para o pecado, mas eu não podia falar só de pecado sem te apresentar a solução. Então, de novo, me perdoa as lágrimas. Diante de Deus, eu não estou aqui
Eu estou realmente sentindo a presença de Deus nesse lugar. Porque eu sei que alguém vai ver esse vídeo e vai se decidir por Cristo. Então aqui, qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Esse ou esse? Deus te abençoe. E envie esse vídeo para alguém. E lembra dessa imagem. Qual é a tua escolha?